Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui novamente para darmos continuidade à nossa conversa a respeito dessa obra O que é o Espiritismo. Eu, Aloísio, Comigo, Eduardo Araújo, e ela sempre animada, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E sempre com um recado longo para todos, né? Então nós damos continuidade. Nós estamos num tópico, no capítulo 1 aqui, Pequena Conferência Espírita, na conversa de Kardec com o cético, isto é, aquele que desconhece, mas está aberto ao conhecimento. E nós estamos num tópico elementos de convicção, isto é, da convicção que nos leva à adoção de algum caminho novo, certo? E Kardec, então, falamos no programa passado, e fechamos trazendo uma verdade que é muito importante. É um engano crer-se que as experiências físicas sejam o único meio de convencer. Tem muito mais além disso. Nós precisamos estar abertos ao entendimento. E dando então prosseguimento a essa argumentação de Kardec, ele diz o seguinte: notei que em algumas pessoas os mais importantes fenômenos não produziram a menor impressão, ao passo que uma simples resposta escrita venceu todas as dúvidas. Nós falamos isso da última vez e repetimos agora pela importância. Quando se vê um fato que não se compreende, quanto mais extraordinário ele é, mais suspeitas desperta e mais o pensamento se esforça para lhe dar uma causa vulgar, isto é, ao alcance. Se ele, porém, for compreendido, é logo admitido por ter uma razão de ser, desaparecendo o maravilhoso e o sobrenatural. Sobrenatural não existe, né? Porque tudo o que existe está sob as leis divinas e sob as leis também materiais, porque são leis divinas também, tá? Então nós temos sempre que aquilo que nós repetimos sistematicamente. Uma coisa que nos chama a atenção, vamos procurar entender aquilo. Vamos procurar entender o que determina, o que promove, o que provoca aquele fenômeno. Com isso, nós estamos crescendo intelectualmente, estamos progredindo e estamos proporcionando cada vez mais o progresso, não apenas nosso, mas de todos aqueles que estão ao nosso redor. Vai comentar alguma coisa, Eduardo? Pode. Ele deixa bem claro para nós, né, que quando nós quando nós compreendemos algo, fica mais fácil nós aliarmos ao nosso sentimento aquilo que nós estamos aprendendo e racionalizando. É por isso que Kardec também fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo bem sentido, forma o homem de bem, porque o objetivo maior da doutrina é justamente, esse é o grande fenômeno que a doutrina espírita vem despertar em nós, que é o fenômeno da transformação moral.
E para que isso aconteça, nós precisamos compreender e sentir. Porque se só compreendemos e ficamos no departamento da razão e não trazemos o nosso sentimento para nivelar com isso, né? Trazer um equilíbrio, as nossas ações elas não terão coerência com aquilo que nós divulgamos, falamos e raciocinamos. Quando Kardec fala aqui em desaparecer o maravilhoso e sobrenatural, isso é muito importante, né? Porque eu era muito medroso, né? E quando eu conheci a doutrina, esse medo foi se desfazendo, porque eu tinha medo exatamente do quê? Do sobrenatural. Porque o que seria o sobrenatural? É algo que não é natural, é algo que é fora da naturalidade. Então isso dá medo. Quando você entende que os fenômenos são naturais, compreensíveis, você estuda, reflete, vê que há racionalidade, acabou o sobrenatural, acabou o maravilhoso. Você começa a entender que está tudo dentro dessa lei divina e natural, que está lá no livro dos Espíritos. E aí a gente hoje em dia, a gente que participa de trabalhos de desobsessão, trabalhos mediúnicos, o Aloysio que faz há muito tempo trabalho, Miranda, a gente conversa com os espíritos como estamos conversando aqui, não é, Aloysio? É uma conversa normal. A gente o médium está ali, o espírito está falando através do médium, a gente está conversando com ele, como nós conversamos aqui. Não tem esse ar de mistério, estou falando com o espírito. Não, estou falando com o espírito, eu sou um espírito, ele está fora do corpo e eu estou no corpo. A única diferença é que eu estou no corpo, ele está fora. E ele tem acesso a algumas informações que eu não tenho, porque ele está fora do corpo. E ele também só vai falar aquilo que for necessário, né, para nos auxiliar. Também não vai ficar contando história, não vai... Os espíritos são... Os espíritos sérios e bons são objetivos. Espírito que fala demais, desconfie. Né? E quando nós vamos estudar, nós vamos observando que essa ideia do sobrenatural e do maravilhoso distancia da nossa realidade algo que é natural. Que é natural. Por isso que para a doutrina ela vai diluindo tudo isso e vai mostrando. Ele é extraordinário, porque nem sempre acontece da forma como muitas pessoas pensam. Não, a qualquer momento. É isso aí. É extraordinário. É isso aí. A própria palavra milagre, né? Kardec coloca isso no livro A Gênese, que no seu sentido primeiro não era a derrogação das leis da natureza. É algo extraordinário. É algo que chama a atenção. É um milagre. Depois a palavra foi tomando outras conotações inadequadas ao sentido inicial, que era algo extraordinário. Algo que realmente mostrava aí as leis divinas. Hoje em dia a gente tem como milagre algo que está derrogando a lei divina, o que não é verdade. Não é verdade. E o ponto básico desse entendimento, dessa relação entre os dois planos da vida, encarnados e desencarnados, é que nós tenhamos sempre presente que nós somos espíritos. Estamos numa situação de encarnados. Temporariamente. E os outros, temporariamente. E outros estão numa situação de fora do corpo físico, desencarnados. Mas não perdemos a nossa condição de espírito. Então não há por que ter receio de espíritos. Eu conheço muito espírita que tem medo de espírito. É impressionante. É uma consequência de desconhecimento. Mas vamos lá. Miranda está distraída. Certamente, não, eu estava raciocinando outra coisa. Miranda, aí eu vou bem para cá. Certamente as explicações que vos acabo de dar nesta conversa longe estão de ser completas, mas sumárias como são, estou persuadido de que vos levarão a refletir. E se as circunstâncias vos fizerem testemunhar alguns fatos de manifestação, vê-los-eis com menor prevenção, porque possuireis uma base onde firmar o vosso raciocínio. Quer dizer, Kardec aqui ele está dando uma explicação resumida. Né? Tanto é que lá na introdução de O Livro dos Espíritos, ele deixa muito claro que a doutrina espírita é imensa, ela toca em todos os pontos da física, da metafísica, do conhecimento do saber humano, antropológico, social, científico. Então, é necessário estudar. E ele, no item 13 da introdução, ele chega a dizer que anos são necessários para se formar um médico medíocre. 3/4 partes da vida para se tornar um sábio. E como querer aprender a ciência do infinito sem mergulhar e estudar seriamente? A gente está aqui estudando a doutrina, eu sempre falo isso.
O fato de estar no microfone da rádio não transforma a gente em PhDs em espiritismo. Absolutamente. Nós somos aprendizes, estamos sempre estudando e ouvindo uns aos outros. E muitos de vocês que estão aí nos ouvindo, né, que são os nossos ouvintes, podem ter tanto quanto ou mais conhecimento do que nós que estamos aqui no microfone. Porque estudam, porque se dedicam, porque trabalham. E muitas vezes nós aqui também somos um tanto ou quanto provocativos. Sim. Porque nós fazemos algumas colocações aqui com o fito de despertar naquele que está ouvindo uma necessidade de conhecer melhor alguma coisa que está contrariando algo que ele adotava até então. Então isso tudo tem sempre o mesmo propósito, é de conhecimento, tá? É do entendimento. Antes de nós praticarmos alguma coisa, nós devemos entender aquilo que nós abraçamos. E essa é a finalidade, inclusive, dessa obra que nós estamos aqui conversando. Porque, lembrando, essa obra que foi editada em 1859, 2 anos depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, e que veio revolucionar o Livro dos Espíritos quando surgiu, veio a revolucionar os conceitos, certo, da relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E muitas dúvidas surgiram, e fruto dessas dúvidas, então, Kardec edita esse livro, O que é o Espiritismo. Então, logicamente, nesse livro, que não é tão longo, tão grosso, de tão grande conteúdo em termos de tamanho, conteúdo em termos de esclarecimento, sim, mas não em termos de extensão das explicações que são dadas. Kardec resume apenas as dúvidas mais recorrentes que surgiram com relação à edição do Livro dos Espíritos, e de uma forma bastante resumida. Se nós quisermos ir mais adiante, é o que falou Eduardo, vamos ter que estudar, lembrando que 3/4 partes da vida nós levamos para que alguém se torne um sábio, certo? Não é pela leitura de algumas obras desse livro aqui que está que nós vamos dominar toda a ciência, a filosofia que aqui está contida, ou que está contida na doutrina dos Espíritos. O livro é estimulante, não é? É estimulante. Porque ele sabe fazer uma abordagem que vai instigando o raciocínio. Continuando, há 2 coisas no Espiritismo, a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Ele aqui fala dessas 2 partes, já dando aquela ideia de que a religiosidade é consequência da filosofia, não é? Sim. Ora, eu sou todos os dias visitado por pessoas que ainda nada viram e creram tão firmemente como eu. Pelo só estudo que fizeram da parte filosófica, mas para elas, o fenômeno das manifestações é acessório. O fundo é a doutrina, a ciência. Eles a veem tão grande, tão racional, que nela encontram tudo quanto pode satisfazer as suas aspirações interiores. À parte, o fenômeno das manifestações. Do que concluem que, supondo não existissem as manifestações, a doutrina não deixaria de ser sempre a que melhor resolve uma multidão de problemas resultados insolúveis. Reputados insolúveis. Isso aí é interessante nós chamarmos a atenção que a doutrina dos Espíritos não é o fenômeno espírita. Isso é fundamental. Isso é fundamental. O fenômeno espírita tem as suas razões de ser, chama a atenção para que nós busquemos compreender melhor as causas, novamente, repetindo o que nós já falamos anteriormente. O importante é sempre nós determinarmos as causas e não vivenciarmos apenas os efeitos ou as consequências. Todo efeito tem uma causa. Então, nós, para que abracemos alguma coisa com mais
firmeza, com mais consciência, nós temos que conhecer o que promove, o que provoca aquilo que nós estamos presenciando. Então, isso é fundamental. A doutrina dos espíritos não é única e exclusivamente fenômeno. Não, fenômeno faz parte, mas não é a doutrina dos espíritos. E até pelo contrário, né? A doutrina, ela é basicamente a filosofia. Filosofia. O fenômeno, ele é uma consequência que existe da filosofia, né? Que é uma filosofia racional e voltada para o aspecto moral. Aí Kardec até na Revista Espírita fala sobre isso, que ele preferia chamar de uma ciência nova, porque ele não tem propriamente características de uma religião formal, tradicional, mas que no aspecto filosófico-moral, sim, poderia se dizer uma religião. Sim. Mas o fenômeno, a gente fala isso para você que está aí nos ouvindo, que deseja, né, conhecer mais sobre a mediunidade, isso não necessariamente vai lhe trazer convicção, até porque o próprio fenômeno mediúnico, ele é extremamente complexo. Ele não é tão simples como as pessoas imaginam. Não é um médium sentar, pegar um lápis e escrever, não é um médium dar uma mensagem de voz, como se costuma chamar vulgarmente de incorporação, mas o termo psicofonia talvez seja mais ajustado, e isso não vai trazer a convicção necessariamente, porque tem a interferência do médium, tem uma série de fatores que podem dificultar essa comunicação espiritual e gerar mais dúvidas do que certezas. Já a doutrina propriamente dita, filosoficamente, esta só traz convicção, porque ela é racional. O entendimento traz a convicção. A convicção, ela é consequência do entendimento. Sem o entendimento, não há convicção. Existem suposições e nós abraçamos muitas vezes porque achamos bonito, mas não entendemos. Eu trabalhei com médicos grande parte da minha vida. E os médicos recém-formados, eles vão fazer especialização. Eu trabalhei na área de oftalmologia. Então eles iam assistir cirurgias oftalmológicas. Às vezes até antes de fazer a especialização eles já assistiam, né, para ter uma noção como é que é a cirurgia ocular. E eles falavam, olha, isso é muito complicado. Por quê? Ele está vendo o fenômeno. Ele precisava antes ter o conhecimento, né, do estudo que levaram a chegar àqueles procedimentos. Então a parte filosófica da medicina, que ele vai ter que entender o estudo, a fisiologia, ele tem que compreender o olho, ele tem que conhecer todos os detalhes para ele poder chegar ali e fazer a cirurgia. Não adianta ele querer pegar, eu já entendi mais ou menos como é que é, eu vou pegar aqui o bisturi, vai cegar a pessoa. Porque ele tem que conhecer todas as estruturas do olho, como tudo funciona, ver tudo que foi escrito sobre isso, toda a doutrina, né, médica sobre o assunto. Aí sim ele vai estar apto a começar a aprender. E tem gente que já quer ir trabalhar mediunicamente sem nunca ter lido, estudado, como diz Kardec, de forma aprofundada. Então é como se você fosse um médico que vai pegar um bisturi sem ter se preparado para lidar com aquilo. Por isso Kardec publicou o Livro dos Médiuns e ele fala que era um guia para os experimentadores, para eles entenderem os riscos que eles estavam incorrendo sem o conhecimento necessário para lidar com o fenômeno mediúnico, que não convence. Lembrando que o Livro dos Médiuns foi a segunda obra publicada dentro da codificação, né? Antes mesmo de o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Antes do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque todo mundo queria lidar com a mediunidade, sem saber o que era a mediunidade. Não. Queria lidar com os espíritos e com os fenômenos espíritas sem entender o que estava acontecendo. Que é mais ou menos o caso aqui dos companheiros do livro que é o Espiritismo, tanto o crítico quanto o cético. Eles queriam simplesmente ver uma reunião e achavam que vendo uma reunião e vendo o fenômeno, tudo estava explicado. E o que ficou demonstrado que não era a realidade, que o pessoal via os fenômenos, as mesas giravam, aos olhos de todo mundo, levitavam, desciam, de forma leve, de forma brusca, batidas eram ouvidas, e isso não gerava convicção. Ao contrário, gerou divertimento para a sociedade francesa. Divertimento. E de forma inacreditável. O que não é nenhum absurdo, que até hoje nós vemos adultos brincando com joguinhos como o Ija, que tem as letrinhas do alfabeto, o jogo do compasso, aí faz pergunta. Não tem a menor noção
do que estão fazendo ali. E o risco que estão correndo. Sim, porque envolve vida, né? Envolve vida. Envolve espírito. Né? Nós somos espíritos encarnados e tem os espíritos encarnados que estão na invisibilidade e nos acompanham. Como diria Paulo de Tarso, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Temos que estudar, e muito. E muito. E sempre. E agradecer a Rádio Rio de Janeiro, porque a rádio é 24 horas por dia estudando espiritismo. Então, quem quer estudar, você tem a sua casa espírita. Chegou da casa, liga na Rádio Rio de Janeiro. Nós temos os estudos de todas as obras de Allan Kardec, todas. Entre 21 horas e 21h30, né? E até as 22. Não, 22. Então, todos os dias, de segunda a sexta, de 21 horas até as 22, você estuda todos os livros de Allan Kardec, da codificação, inclusive a Revista Espírita. E é interessante porque é um estudo comentado. Sim. Tá? Porque, por exemplo, nós estamos aqui conversando, estudando, de certa forma, essa obra, o que é o Espiritismo. Essa obra, quando foi publicada, nós só tínhamos disponível o Livro dos Espíritos. Mas hoje em dia, com a disponibilidade maior de toda a codificação, de obras complementares, etc., nós conversamos a respeito do conteúdo dessa obra aqui, trazendo para cá aquilo que surgiu depois, mas que hoje já é acessível a todos nós. Então, nós enriquecemos esse conteúdo que Kardec colocou aqui com coisas que surgiram após a publicação dessa obra. Então torna muito rica a nossa conversa, porque muito esclarecedora, né? E quando vocês tiverem dúvidas a respeito do que nós estamos falando aqui, existem outros programas na Rádio Rio de Janeiro em que é facultado àquele que deseja esclarecer alguma dúvida, pergunta. Um dos programas principais para isso é o Respondendo aos Ouvintes, toda quarta-feira ao meio-dia até as 2 da tarde. Pois é, então são... E quando não for respondido no ar, certo? Poderá ser, inclusive, tido uma resposta, certo? Por fora do programa, porque realmente o programa tem uma limitação de horário. Sim. Né? Mas não fica pergunta sem resposta. É isso aí. Então escutem a Rádio Rio de Janeiro, né? Desde que eu comecei na doutrina, como eu ficava feliz de ouvir a rádio todas as noites, né? Que era o horário que eu podia ouvir. Estudava Luz na Penumbra, tinha outros programas maravilhosos e aprendi muito ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. E hoje estamos aqui, né? Contribuindo, colaborando e estudando juntos. Chegamos aí, finalzinho já, né? Sim. Ainda falta aí 3 parágrafos para concluir. Vamos lá, vamos tentar aí, vamos avançar aí, Miranda. Vamos ver o que dá para ler. Vamos lá. Quantos me disseram que essas ideias estavam em germe no seu cérebro, conquanto em estado de confusão? O Espiritismo veio coordená-las, dar-lhes corpo, e foi para eles como um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura de O Livro dos Espíritos produziu. Acreditais que esse número seria o que é hoje, se nunca tivéssemos passado pelas mesas giratórias e falantes? E é isso aí. Aí encerramos essa resposta de Kardec. Na semana que vem, continuamos aí com novas questões levantadas pelo visitante, questões importantes, pertinentes, que são dúvidas de muitas pessoas, né, que procuram aí ouvir a rádio, conhecer a doutrina, e esse livro é muito importante. O livro que é o Espiritismo, ele é um livro simples, claro, objetivo e que traz aí grande conhecimento, né? Kardec recomendava este livro, né? Você que tem dúvida de dar um presente para alguém que quer conhecer o Espiritismo, Allan Kardec deu essa sugestão: dê o livro O que é o Espiritismo em primeiro lugar, até mesmo antes de O Livro dos Espíritos. Então a pessoa já vai ter uma ideia bem razoável para poder começar a trajetória dela aí no estudo da doutrina. Muita paz a todos, até semana que vem, se Deus quiser. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez aqui. Eu, meu parceiro Renato Souza e Pablo, nas carrapetas ali, trazendo toda a tranquilidade dele, serenidade de homem sério, para trazer mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita de 1859, junho de 1859. Como o Renato adiantou no último programa, hoje nós começaremos as impressões do espírito Goethe. Johann Wolfgang von Goethe, que é um poeta alemão que viveu encarnado no ano de 1749 a 1832. E essa reunião foi feita no dia 25 de março de 1856 na Sociedade Parisiense de Espíritos, ou Estudos Espíritas, perdão. Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. Ô Bill, essa nota de rodapé você tem, eu não tenho. É mesmo, Renato? Não, no meu livro não tem. Que é isso, cara? Não tem essa nota de rodapé. Interessante. Johann, né? Wolfgang von Goethe? Não tem. Isso aí, é fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Mas vamos nós. Como diria minha mãe, coisas de matéria, de vidas passadas. Com certeza. Então vamos lá, primeiro o número 1, fazendo a evocação, né? Fez a evocação do espírito, chamando o espírito, né? Van Goethe. Estou convosco. Perfeito. E a número 2, em que situação vos encontrais como espírito? Errante ou reencarnado? Errante. Beleza. Número 3, sois mais feliz do que quando vivo? Sim, porque estou livre do meu corpo grosseiro e vejo o que não podia ver. A gente já vê também que é um espírito também consciente. Vamos ver Sim. o quão consciente ele é em relação ao Humboldt. É. Número 4. Parece-me que em vida não tinhais uma situação infeliz. Em que consiste a superioridade de vossa atual situação? Acabo de vos dizer, vós, adeptos do Espiritismo, deveis compreender essa situação. Perfeito. Número 5. Qual a vossa opinião atual sobre o Fausto? É uma obra que tinha por objetivo mostrar a vaidade e o vazio da ciência humana, e, por outro lado, exaltar no que tinha de bom e de puro, o sentimento do amor e o castigo no que havia de desregrado e de mal. Vou botar aqui a notinha da editora aqui, da FEB, diz o seguinte, o Fausto era a obra do próprio autor, né, Goethe, baseada em um personagem real, George ou Johann Faust, protagonista de numerosas obras literárias desde o século XVI. Ok, pessoal? Então vamos à pergunta número 6. Foi por uma certa intuição do Espiritismo que descrevestes a influência dos espíritos maus sobre o homem? E como fostes levado a fazer essa descrição? Eu tinha a lembrança quase exata de um mundo onde via atuar a influência dos espíritos sobre os seres materiais. Número 7. Lembráveis então de uma precedente existência? Sim, certamente. Número 8. Poderias então dizer-nos se tal existência ocorreu na Terra? Não, porque nesta não se via os espíritos agirem. Foi bem num outro. Interessante. Vamos começando a descobrir aí, né, a vida do espírito Goethe. Número 9. Mas então, devia tratar-se de um mundo superior à Terra, desde que aí podias ver os espíritos em ação. Como pudestes vir de semelhante mundo para reencarnar num orbe inferior como o nosso? Retrogradastes? Dignai-vos a explicar o que se passou. Aí a gente lembra lá na pergunta 118 de Livro dos Espíritos, né, Renato? Sim, que a gente vai falar daqui a pouco, enquanto o Renato responde aí. Então ele diz assim: era superior até um certo ponto,
mas não como entendes. Os mundos não têm todos a mesma organização, sem serem, por isso, de uma grande superioridade. De resto, sabeis bem que cumpri entre vós uma missão que todos não podeis vos dissimular, uma vez que fazeis ainda representar minhas obras. Não havia queda, uma vez que servi e sirvo ainda para a vossa moralização. Apliquei o que poderia ter de superior nesse mundo precedente para castigar as paixões dos meus heróis. Perfeito. A gente vai aqui na pergunta 118 de O Livro dos Espíritos. É a primeira obra, lembrando que é a primeira obra da codificação, trazida a lume 18 de abril de 1857, que diz o seguinte: podem os espíritos degenerar ou retrogradar? Kardec pergunta. Os espíritos respondem: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciam da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece jamais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Perfeito. Perfeito. Muito sabe? embora ele reencarne num mundo inferior, mas ele não perdeu nada, não. O que ele adquiriu, né, permanece com ele. Exato, exato, perfeito. Uhum. Então, isso aí. Então vamos continuar aqui na número 10. De fato, vossas obras ainda são representadas. Acabam de fazer a versão teatralizada do Fausto. Assististes à sua encenação? Sim. Número 11. Poderias então externar opinião sobre a maneira pela qual o Sr. Gounod interpretou o vosso pensamento por meio da música? Gounod me evocou sem o saber. Ele me compreendeu muito bem. Eu, músico alemão, não o teria feito melhor. Ele pensa, talvez, em músico francês. Isso aí, ele está falando de Charles Gounod, compositor francês. E a número 12. Que pensar de Werther? Vamos botar assim, né? Reprovo agora o desenlace. Número 13. Essa obra não teria feito muito mal ao exaltar as paixões? Fez e causou infelicidades. Número 14. Foi a causa de muitos suicídios. Sois responsáveis por isso? Se houve uma influência infeliz difundida por mim, é bem disso que sofro agora e do que me arrependo. É uma repercussão negativa aí, né? Sim. Dentro de talvez de uma interpretação errônea, né? Enfim, mas houve uma repercussão negativa. A número 15. Creio que em vida nutrias grande antipatia pelos franceses. Dá-se o mesmo atualmente? Sou muito patriota. Número 16. Estás ainda ligado a um país, de preferência a outro? Estás ligado a um país, de preferência a outro? Amo a Alemanha em seus pensamentos e em seus costumes quase patriarcais. Ele como um espírito, né, a gente sabe que a gente não tem nacionalidade, né, a gente pode encarnar hoje aqui, encarnar amanhã acolá. Ele ainda estava muito ligado, né, à última pátria dele, terrena, que era a Alemanha. Sim. Né, enfim. Número 17, né? Poderias dar-nos a vossa opinião sobre Schiller? Somos irmãos pelo espírito e pelas missões. Schiller tinha uma alma grande e nobre. Suas obras lhe eram um reflexo. Fez menos mal do que eu. Me é muito superior, porque era mais simples e mais verdadeiro. Número 18. Qual a vossa opinião sobre os poetas franceses em geral, comparados aos poetas alemães? Não se trata de um vão sentimento de curiosidade, mas de uma instrução. Confiamos que os vossos elevados sentimentos nos dispensarão da necessidade de pedir que o façais imparcialmente, pondo de lado qualquer preconceito nacional. Sois muito curiosos, mas vou vos satisfazer. Os franceses novos fazem belos poemas, mas colocam mais belas palavras que bons pensamentos.
Eles deveriam se ligar mais ao coração e menos ao espírito. Falo de modo geral, mas faço algumas exceções em favor de alguns. Falo de modo geral, mas faço algumas exceções em favor de alguns, né? Estamos repetindo, olha. Um grande poeta pobre, entre outros. Exatamente. Número 19. Um nome é sussurrado na Assembleia. É a ele que vos referis? Pobre ou o que fez. Número 20. Sentir-nos íamos felizes se obtivéssemos uma dissertação sobre assunto de vossa escolha para a nossa instrução. Tereis a bondade de ditar-nos alguma coisa? O farei mais tarde e por outros médiuns. Evocai-me uma outra vez. E assim encerrou-se, né, a participação de Goethe. E a gente entra aí, o negro Pai César. Sim, olha, Bill, rapidinho, quando ele diz aqui, olha só, ficaríamos felizes tendo de vós uma dissertação sobre assunto de vossa escolha para a nossa instrução. Estais bastante bom para nos ditar alguma coisa? O farei mais tarde e por outros médiuns. Evocai-me uma outra vez. Talvez o médium que estivesse ali não estivesse preparado para passar o que ele precisaria passar. Exatamente. E acontece isso no livro dos médiuns, a gente tem essa questão, né? Sim. Que você precisa estar minimamente preparado para poder passar. Se o espírito não encontra em você a ferramenta necessária, ele vai fazer o que precisa ser feito até aquele ponto. Sim. Não é isso? Dentro da capacidade daquele médium, né? E procurará outro para poder trazer, né? E obviamente, por ser um espírito já com uma certa evolução, ele não vai falar, não, você não serve para mim não, você tem que... Principalmente em termos de psicografia, se você não for mecânico. Exatamente. E mecânico hoje em dia quase não tem. Nulo, né, praticamente. Nulo, praticamente. Se você não é mecânico, se você é intuitivo, não vai acontecer. Exatamente. Né? Tal acontecia com o Chico, que escrevia até com as duas mãos. Com as duas mãos ao mesmo tempo. E da direita para a esquerda. Exatamente. Isso aí. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859, tratando ainda do mês de junho de 1859. Agora a gente já vai entrar agora em outro espírito, né, Renato? Isso, Negro Pai César. Negro Pai César, que, enfim, coloca aqui uma nota explicativa, mas não diz ao certo o que é exatamente, né, a Federação Espírita. Vamos saber ao longo, né? Eles colocam aqui uma página, mas enfim, vamos saber ao longo aqui das informações que o Espírito nos traz. E mais lá para frente a gente vai desvendar esse mistério aí, tá bom? Pai César, homem livre de cor, falecido em 8 de fevereiro de 1859, com 138 anos. Meu Deus. Perto de Covignon, nos Estados Unidos. Nasceu na África e foi levado para Louisiana com cerca de 15 anos. Os restos mortais desse patriarca da raça negra foram acompanhados ao campo de repouso por certo número de habitantes de Covignon e uma multidão de pessoas de cor, pessoas negras, né? Pessoas negras. Isso foi em 25 de março de 1859, na Sociedade Espírita de Paris. Começam as perguntas. Pergunta feita por São Luís, ou Santo Luís, Espírito São Luís. Poderias dizer-nos se podemos invocar o preto Pai César, a quem acabamos de nos referir? Sim, eu ajudarei a vos responder. Vamos lá. Observação. Esse começo faz pressagiar o estado do espírito que desejamos interrogar. Aí foi feita a evocação. Que quereis de mim? E o que pode um pobre espírito como eu em uma reunião como a vossa? E a número 3 pergunta o seguinte: sois mais feliz agora do que em vida? Sim, porque minha condição não era boa sobre a terra. Número 4. Entretanto, estáveis livre. Em que sois mais feliz agora? Porque meu espírito não é mais negro. Então antes da gente ler o restante, vamos ver por que o espírito, vamos imaginar aqui por que o espírito dá essa resposta, né?
porque meu espírito não é mais negro. Ele estava infeliz porque tinha uma vida encarnada num corpo de uma pessoa negra, de cor negra. Será que é isso que ele está falando? Né? Vamos adiante aí com o que ele está querendo trazer para a gente e vamos à observação. Essa resposta é mais sensata do que parece à primeira vista. Certamente, o espírito jamais é negro. Ele quer dizer que, como espírito, não sofre mais as humilhações a que está exposto a raça negra. O preconceito. Exatamente. Então vamos a número 5. Vivestes muito tempo. Isto aproveitou ao vosso progresso? Eu me desgostei sobre a terra e não sofri bastante, em uma certa idade, para ter a felicidade de avançar. A número 6. Em que empregais o tempo atualmente? Procuro me esclarecer em que corpo o poderei fazer. Perfeito. Número 7. Quando estáveis na terra, o que pensáveis dos brancos? Eram bons, mas orgulhosos de uma brancura da qual não eram a causa. Número 8. Considerais a brancura como uma superioridade? Sim, uma vez que eu era desprezado como negro. A visão que ele tinha, né, diante do que ele sofreu. Que ele era menor. Exatamente. Enfim, menos importante. Menos importante, sim, diante daquela sociedade, né, escravizada, né, a classe, a raça negra escravizada pelos brancos, ele se sentia inferior. Né? A número 9, São Luís. A raça negra é de fato uma raça inferior? A raça negra desaparecerá da terra. Ela foi feita para uma latitude diferente da vossa. Uma questão aí regional, né? Regionalizada, né? Enfim. A pergunta ao pai César. Dissestes que procurais um corpo por meio do qual poderias progredir. Escolherias um corpo branco ou um corpo negro? Um branco, porque o desprezo me faria mal. Número 11. Viveste realmente até a idade que vos foi atribuída? 138 anos? Não contei bem, pela razão que dissestes. Entra uma observação aqui. Acabamos de observar que os negros, não possuindo registro civil de nascimento, só de maneira aproximada podem ter a idade avaliada, sobretudo a daqueles que nasceram na África. Espírito São Luís. Algumas vezes os brancos reencarnam em corpos negros? Sim. Quando, por exemplo, um senhor maltratou um escravo, ele pôde pedir para si, por expiação, viver num corpo de negro para sofrer, a seu turno, todos os sofrimentos que fez sentir e, por esse meio, avançar e alcançar o perdão de Deus. É a forma pela qual, né? Vai se resgatar, né? Exatamente. Sem dúvida, né? E a gente sabe de tantas histórias que envolvem a questão dos escravos, né, Bill? Pô, muita coisa, né? São muitas as questões que envolvem as questões dos escravos, e todos nós guardamos, infelizmente, situações negativas nesse sentido. Todos nós guardamos. Ou de alguma forma estávamos na pele deles e guardamos mágoa dos brancos, rancor dos brancos, porque nem todos, e é importante que a gente explique sobre isso, que a gente fale sobre isso, porque nem todos eram conformados. Sim. Não é? Nem todos. Então existiam quilombos e quilombos. Quilombos para até certo ponto, aguardarem uma oportunidade de vingança, por causa dos sentimentos que guardavam. Normal, natural. Natural. Você vai ser açoitado o tempo todo, você vai dizer amém. Você vai dizer assim seja, graças a Deus. Normal. Então vamos entender esse lado. E existiam os quilombos daqueles que não queriam mais passar por aquilo, mas que também não queriam mais nenhum envolvimento com os brancos, não é? Não queriam pegar em armas, né? Em armas, nada dessas situações. Então a gente tem, sim, feitores. Quantos foram feitores? Puxa. Não é? Quantos, de alguma forma, guardaram
essa relação, né? Guardar essa relação com essas situações. E a gente tem, hoje em dia, a oportunidade de nos livrarmos, de rebatermos de alguma forma. E sem falar em questões que a gente ainda encontra até hoje. Lugares onde 220, 250 anos já se passaram depois da abolição, e esses espíritos ainda estão presos nessas fazendas. Estão acorrentados lá. Acorrentados nessas fazendas. Não é? É a questão da libertação do cativeiro, da alma. As almas foram libertadas do cativeiro, mas o cativeiro não saiu dessas almas, por causa justamente da impregnação, por causa justamente da gravidade com que o psiquismo foi afetado deles por causa das situações que passaram, né, Bill? Muitos carregam muita raiva, muito ódio, rancor, né, e ficam aprisionados dentro dos próprios sentimentos, né, porque quando, assim com os judeus, com todas as raças, a gente está falando aqui da raça negra porque é o que está sendo posto aqui, né, mas judeus, particularmente falando, né, 6 milhões de judeus, mais de 6 milhões de judeus desencarnaram nas mãos ou através, né, da ideologia de Adolf Hitler. Isso. Né? Então isso gera uma repercussão negativa, né? Gera uma repercussão negativa, e isso vai reverberando, né, ao longo. Né? Por isso que a gente sempre fala, né, quando a gente atinge uma pessoa, ataca alguém, a responsabilidade nossa, ela não cessa somente no ato em si. Né? Eu feri o Renato. Feri o Renato e feri mais uma pessoa. O Renato deu bem com aquilo ali, me perdoou, ok, mas é a outra pessoa, não te perdoou. Então eu sou corresponsável também pelo que ela está sentindo também. Sim. Né? Porque o que ela está sentindo não depende do meu ato em si, depende de como ela recebe aquilo. O Renato foi o contrário. Não depende do... O Renato não depende de mim para me perdoar, depende somente dele. Exato. Porque o perdão é dele, não é meu. O meu foi o ato negativo. Então, quando o Renato abre mão daquilo ali e perdoa, não, o Bill está perdoado, ele errou, ok, eu perdoo. Ok, a minha ação somente naquele ato. Mas quando não perdoa, a minha corresponsabilidade também está dentro daquele não perdão, fazendo com que, como o Renato lembrou bem, fica aprisionado ali nos porões das senzalas, na senzala interior. Exato. Né? Então, quando você age de maneira errada com a pessoa, ou humilha ou afeta a pessoa, como a pessoa vai receber? Ela vai receber mal. Ela vai ficar quanto tempo ali? O tempo que ela quiser, 100, 200, 300, 400, 500 anos. A responsabilidade também é minha por ter feito aquilo ali. Não parou só no ato. Vai também além daquilo ali. Enfim, a nossa responsabilidade, ela vai muito além de só um simples ato, né? Vai dar repercussão também. Sim. E nós temos muitas obras na doutrina espírita, né? Auxiliares que falam sobre essas questões e dos trabalhos que são feitos, né? A nível de resgate dessas almas, desses lugares, dessas situações. Nós temos muito que fazer sobre essas questões, não é? Desses espíritos que estão presos, que estão, né? Até a nossa Regina Célia, né? Sim. Falou sobre uma casa, né? Guapimirim, se eu não me engano. Guapi, né? Que faz esse tipo quilombo, de trabalho, né? No quilombo e tudo mais. Porque mas já se passaram 250 anos, não duvide. A alma, ela pode permanecer presa a uma situação séculos. 250 anos não é nada. Não é nada. 2 séculos e meio. Não é nada. Presas a uma situação, presas a uma questão, né, ali que ela julga de maior importância. No entanto, seria de maior importância ela se render à ajuda. Então, a gente precisa parar para pensar muito bem nisso, né, Bill? Com muito carinho, certeza. Muito cuidado, com certeza. Está acabando, Bill. Está acabando e a gente agradece sempre, né, a presença de todos, a audiência de todos, pedindo que repercutam o nosso programa, comentem, curtam, reverbere, e que na próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos juntos mais uma vez para mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. Meu parceiro Renato. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa.
na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.